aprendendo a ouvir a voz de Deus. No decorrer da história da humanidade, vemos que o ser humano vive em busca de conexão com o Criador, mas sua busca, por muitas vezes, é frustrada por ele não conseguir ouvir a voz de Deus. Por isso, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. É interessante, às vezes, a gente tem uma visão diferente de Deus. E na minha leitura do mundo, eu percebo que muitas pessoas têm uma visão de Deus como o gênio da lâmpada. Vocês lembram daquele filme do gênio da lâmpada? Passa a mão ali, esfrega a lâmpada, sai um gênio, e aí você tem 3 desejos, 3 pedidos. E sabe, irmãos, às vezes, querendo ou não querendo, estamos tratando com Deus desta forma. Buscamos a Deus apenas para fazer os nossos pedidos. E esquecemos de ouvir o que Deus tem a nos falar. Que certamente é muito mais importante ouvirmos o que Deus tem a nos dizer do que estarmos todo o tempo pedindo as coisas a Deus. Deus já sabe o que nós precisamos. Mas o que mais precisamos é entender o que Deus quer para a nossa vida. E isso só pode ser entendido quando damos ouvidos ao que Deus tem a nos dizer. E Ele tem muito a nos falar. Mas é necessário, então, aprendermos a ouvir a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler do 14 ao 30. João 10, 14 a 30. João capítulo 10, 14 a 30, diz assim a palavra de Deus. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, pela autoridade para o entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por causa destas palavras, rompeu nova discussão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um endemoniado abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando, pois, deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu Jesus, já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Maravilhoso Deus, Santíssimo Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque só Tu, ó Senhor, é digno de toda honra e de toda glória. Aqui reunidos, ó Pai, estamos para agradecer tudo que o Senhor é
e tudo que o Senhor faz. Obrigado, Senhor, por nos chamar, dar a tua atenção, voltar a tua atenção a nós. E por meio da tua palavra, podemos ouvir a tua voz. E uma vez tendo ouvido esta voz, recebemos e compreendemos, ó Pai, o quanto ela é importante e que devemos assim dedicar a nossa vida a fazer a tua vontade. Ó Pai querido, nesta noite, desperta os nossos corações a uma vida dedicada, a uma vida, Senhor, pautada na tua palavra, voltada-se para fazer sempre aquilo que te agrada. Perdoa os nossos pecados e falhas, nos orienta, Senhor, para que por meio desta palavra possamos entender melhor, compreender a importância de darmos ouvidos à voz de Deus. Assim nós te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O texto lido, irmãos, é um texto bastante conhecido aqui no Evangelho de João, onde Jesus se apresenta como sendo o bom pastor. Jesus estava falando aos religiosos de sua época, aqueles homens conhecidos como fariseus. Estes homens questionavam Jesus por muitas coisas. Jesus havia feito uma cura, havia curado um cego. E as palavras que Jesus dizia, não apenas de cura, mas também de salvação. Não só ele disse está curado, mas você está salvo. E para os fariseus esta era uma expressão, uma palavra que cabia somente na boca de Deus. Isso quer dizer que um homem expressando a palavra de que alguém ou uma outra pessoa, ou garantir que uma outra pessoa estava salvo, essa pessoa ou era louca, ou essa pessoa era Deus. De duas uma, ou ele era louco, ou era de Deus. É tanto que o texto bíblico faz esse questionamento, né? Lá no verso 19, no verso 20, muitos deles diziam, ele tem demônios e enlouqueceu, por que o ouvis? Então os religiosos estavam dizendo, por que vocês não ouviram esse Jesus? Ele tem demônios, ele está louco, por conta das palavras que Jesus falava. Continuando, o outro versículo diz, porém, outros, sem ser os religiosos, diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, este outro grupo que também presenciou e viu tudo o que aconteceu, estava agora questionando com os religiosos. Religiosos dizendo, Jesus é louco, está endemoniado, e o outro grupo dizia, jamais, eu não acredito que alguém endemoniado tenha poder para fazer isso, trazer cura, transformação e salvação a uma alma perdida. Diante esse diálogo, dessa discussão aberta, ficou então um assunto aqui a ser detalhado por Jesus. Eles questionavam Jesus, porque Jesus muitas vezes falava em enigmas, ou em parábolas, através de histórias. E nesse momento aqui, eles questionam Jesus sobre quando seria que eles iriam entender, iam ver se ele realmente era o Cristo. Até quando, verso 24, até quando nos deixará a mente em suspenso? Eles estavam com dúvidas sobre quem era Jesus. Jesus então afirma, a dúvida deles era o seguinte, se tu és o Cristo, dize-nos francamente. E a resposta de Cristo para eles foi, eu já disse isso a vocês, verso 25, não credes. Eu falei isso para vocês e vocês não me deram ouvidos. A palavra crer, irmãos, ela traz na sua origem a conotação de alguém que dá ouvidos. Porque ouvir, todos aqui estão ouvindo. Mas certamente pode haver alguém dentre nós que mesmo ouvindo,
não dá ouvidos ao que eu estou falando. Não pode acontecer isso? Sabe como é que se chama isso na cultura popular? Ouvido de mercador. Menino, tu tá me dando ouvido de mercador? Eu lembro muito da minha tia falar isso comigo, né? Ela me dava um rela, um carão, e eu ficava ali me fazendo de João sem braço, né? De que não estava entendendo. Tu tá me dando ouvido de mercador, eu estou falando contigo, olha para mim, presta atenção no que eu estou dizendo. E sabe, irmãos, quantas vezes Deus tem falado a cada um de nós, e nós ouvimos por aqui e sai por aqui. Não damos atenção ao que Ele está nos falando. Jesus já havia falado várias vezes que Ele era o Cristo, o Filho de Deus, o Deus homem, aquele que veio dos céus. Ele já tinha passado muitas informações, mas aquele povo preferia não dar ouvidos, preferia não entender o que Jesus estava dizendo. Então, diante dessa realidade, Jesus faz uma separação entre as suas ovelhas, entre o seu rebanho e outro rebanho que não é de Deus. Ele então diz que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Jesus, ele veio ao mundo para os judeus. Ele veio para o que era seu, e os seus, Jesus era judeu, e os seus não o receberam. Os judeus não receberam Jesus. Até hoje, tem muitos judeus que não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Eles dizem que Jesus foi um grande homem, o fundador da religião cristã, mas ele não é Deus. Até hoje eles não entendem que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para salvar os pecadores. Sendo assim, irmãos, o que é preciso para ouvir a voz de Deus? Primeiramente, é preciso identificar a sua voz. Aqueles homens não haviam identificado. Verso 16 do texto que nós lemos. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Jesus veio para os judeus, veio para o que era seu. Uma vez que estes não o receberam, ele então começou a convidar os de fora, que somos nós, que não fazemos parte deste povo, não fazemos parte desta nação. E então nós nos tornamos, a partir do momento que demos ouvidos à voz de Deus, passamos a fazer parte do rebanho de Deus. Ele fala aqui que tem ovelhas que não são do seu aprisco. O aprisco era o local onde guardava as ovelhas. Então, geralmente, cada pastor tinha o seu aprisco, para que ali ele pudesse colocar o seu rebanho. Então, as ovelhas seguiam a voz do pastor. Então, poderia chegar qualquer outra pessoa e chamar as ovelhas, e elas não seguiam, porque elas reconhecem a voz do seu pastor. Aqui, então, Jesus está dizendo, olha, eu vim para vocês, chamei vocês, e vocês não me deram ouvidos. Agora eu vou abrir a porta do aprisco e chamar outras ovelhas, e as que me ouvirem e atenderem entrarão e serão salvas. Irmãos, pela graça de Deus, que o nosso Senhor nos chama, que o nosso Senhor chama pelo nosso nome, e nós podemos dar ouvidos, atender a esse chamado e receber dele toda a proteção, todo o cuidado. Para identificar a voz de Deus, é necessário reconhecer a origem, de onde ela vem. De onde vem essa voz? Quem é que está falando? E também é necessário responder ao chamado. Vou usar aqui como exemplo uma figura do Antigo Testamento. Um jovem chamado Samuel. Abra aí a sua Bíblia, 1 Samuel 3, do 1 ao 10.
Samuel era filho de Ana. Ana era mulher de Eucana. Ana desejava muito ter um filho. Ela foi a primeira mulher do seu esposo. Naquele tempo, os homens podiam casar com mais de uma mulher. Principalmente quando a mulher não podia ter filhos, ele então tomava outra mulher por esposa, para que assim pudesse dar prosseguimento à sua prole, a sua família pudesse seguir nesse mundo com o legado da família. Por esse motivo, então, Ana rogava a Deus. Ela ia no templo, orava ao Senhor, e era um rogo tão grande, irmãos, que o profeta, quando a viu orando, achou que ela estava embriagada, achava que ela estava bêbada, da forma como ela orava, com tanta intensidade, talvez com o queixo ali tremendo, através do clamor, aquela oração muito, muito fervorosa. E ela pedia a Deus que lhe desse um filho. E ela fez uma promessa: se Deus desse esse filho a ela, ela então iria entregar esse filho, depois que passasse o período de amamentação, ela iria entregar esse filho ao sacerdote, para que ele então se tornasse um sacerdote também, um servo de Deus. Assim aconteceu. Ana teve o filho, chamado Samuel. Depois de uma certa idade, Samuel foi entregue ao profeta Eli. E ele então servia no templo junto com o profeta Eli. Estava aprendendo com Eli a servir no templo. Veja então o que aconteceu com Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Deus não falava com os homens de todo o tempo. Era raro, acontecia vez por outra. As visões não eram frequentes. Quer dizer que Deus falava naquele tempo através de visões, através de sonhos. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este então respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este então se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste? Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, tu dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio a voz do Senhor a Eli, este o chamou como das outras vezes. Veio Ali, este e o chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Este então respondeu: fala, porque o teu servo ouve. É interessante, irmão, muito linda essa história. Esse jovem estava iniciando a sua carreira ministerial, estava iniciando um processo de conhecer a Deus. Era muito jovem ainda,
mas estava ali próximo do profeta e aprendendo tudo que o profeta tinha a lhe ensinar. E nesse interim, Deus então fala a esse jovem, mas ele nunca tinha ouvido Deus falar, ele não tinha intimidade com a palavra de Deus, e isso fazia com que ele não reconhecesse qual era a origem dessa voz. Quando ele ouvia a voz, ele pensava que era do profeta e corria até o profeta para saber o que é que ele queria. E quando ele chegava lá, o profeta disse: não, eu não te chamei. E aí, por 3 vezes aconteceu isso, até que o profeta identificou: se você está ouvindo essa voz, pode ser Deus que esteja falando com você. E quando você ouvir novamente, você responderá: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Isso então, irmãos, nos mostra claramente que Samuel, para ouvir a voz de Deus, ele precisou primeiramente reconhecer a origem. Quem é que está falando? Lamentavelmente, no mundo em que nós vivemos, há muitas pessoas se auto-intitulando boca de Deus, e aí enganando a muitos. Então tenham cuidado. Se você ainda não conhece, não consegue reconhecer a voz de Deus, então muito cuidado com as vozes que você escuta aí fora. Deus fala através da sua palavra. Então devemos obedecer à palavra de Deus. Naquela época, Samuel não tinha essa vantagem que nós temos, de ter a Bíblia em nossas mãos, de poder ouvir a palavra de Deus diretamente da fonte. Então Samuel teve uma revelação extraordinária. Deus falou de forma audível, de forma que ele escutou a voz de Deus e então respondeu a Deus. É interessante que, ao reconhecer a origem, Samuel passa então a responder a esta voz. Nós só podemos responder ao chamado de Deus quando reconhecemos a origem de onde essa voz está saindo, de onde esta voz está vindo. Se ela vem de Deus, eu preciso responder. E como eu respondo à voz de Deus? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Vamos repetir todo mundo? Fala, Senhor, que o teu servo... Muito bem. Então, ouvir a voz de Deus traz um retrato, traz uma relação de entrega, de reconhecimento. Eu reconheço a origem e agora eu atendo ao chamado. Já aconteceu com você estar em casa e do nada você escuta alguém chamando o seu nome? Aí você procura, às vezes se tem alguém em casa, vai até a pessoa: ei, tu me chamou? Não. Lembro quando criança, que a gente ouvia alguma coisa desse tipo, a minha mãe dizia assim: meu filho, isso aí é a voz da morte, que está lhe chamando. Você diga que não vai. As crendices populares, né? Então a gente precisa entender, irmãos, quando Deus fala conosco. E este falar de Deus, muitas vezes, é através de uma criança, é através de um conselho de um amigo, é através da própria palavra de Deus, é através da mensagem que você escuta. Você pode vir à igreja muitas vezes e a mensagem que está sendo transmitida, ela vem diretamente no teu coração, como se estivesse falando da tua própria vida. Uma vez eu estava pregando e não era na minha igreja na igreja que eu pastoreava, era uma conferência. E quando eu terminei a mensagem, um senhor chegou para mim e disse: pastor, diga, a minha mulher falou alguma coisa para o senhor? Eu disse: não, meu irmão, não sei nem quem é a sua mulher. Eu sou um pastor visitante aqui, eu estou aqui só para essa conferência. Não, pastor, porque hoje, tudo que o senhor falou, parece que o senhor estava lendo assim a minha vida, o que o senhor falou ali na frente. Eu disse: meu irmão, se você ouviu isso, foi porque Deus falou ao seu coração.
E às vezes a gente não quer ouvir, não quer dar ouvidos. Quando a palavra nos confronta, diz onde nós estamos errados, no que estamos errados, a gente não quer receber a palavra. Receba. Deus está falando com você. Deus está falando ao seu coração. Deus está te mostrando no que você precisa mudar, no que você precisa melhorar, o que Deus quer para a sua vida. Então é através da mensagem, da palavra. Lembro certa vez, estava evangelizando, fui fazer uma visita a um descrente, e falando para ele da palavra de Deus, ele disse: olha, pastor, eu já fui a muitas igrejas, mas eu fiz um pedido a Deus. Eu disse que só vou ouvir Deus falar comigo quando Ele enviar um anjo para falar comigo. Eu olhei bem sério na cara dele e disse: eis aqui o anjo do Senhor. Porque a palavra anjo, irmão, significa mensageiro. Então toda vida que alguém chega para você e te dá uma mensagem para você melhorar, para você se tornar uma pessoa melhor, aquela pessoa está sendo usada por Deus. Lembra que Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, que era um profeta? Deus pode usar qualquer pessoa para falar uma mensagem a você, desde que você dê atenção ao que Deus tem a te dizer. Agora, tem os critérios, tem os cuidados que a gente tem que tomar. A gente vai estar dando ouvido a todo mundo aí fora, mas se aquela mensagem realmente é para o meu bem, para a minha transformação, para me aproximar mais de Deus, certamente essa mensagem vem de Deus. Mas se a mensagem for aquela mensagem dos amigos, quando você vai falar: rapaz, minha mulher lá em casa é difícil, esse rapaz deixa essa mulher, mas o mundo está cheio de mulher aí, você não vai receber uma mensagem dessa como sendo de Deus. Rapaz, o cara tem razão, está cheio de mulher por aí, ó. Não, meu amigo, que é isso? Isso não vem de Deus, não. Deus construiu uma família e essa união tem que ser para toda a vida. Deus não destrói uma família para construir outra. Então entenda o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E como é que eu vou entender isso, pastor? É através da palavra. É a Bíblia que vai nos dar a base, a direção. O que foge dessa origem, dessa base, aí você vai colocar em suspenso. Vai através da Escritura. A Escritura vai ser então a nossa vara de medir. Eu tenho que medir tudo que está sendo dito pela palavra de Deus. Por isso que os crentes têm a cultura, o costume de vir à igreja com a Bíblia na mão. O que é que o pastor está falando? Eu estou olhando aqui na Bíblia. Ah, está na Bíblia mesmo, o que ele está dizendo está aqui, ó. E assim eu posso dar crédito ao que ele está falando, que realmente vem de Deus. Então Samuel reconheceu a origem, quem estava falando, reconheceu o chamado dele e se entregou a esse chamado. Mas há um cuidado que nós devemos ter. Já falei aqui de alguns cuidados. Muito cuidado com as vozes do coração. Eu estou sentindo que isso é de Deus. Cuidado. Porque veja só o que a Bíblia diz, lá em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só quem conhece o coração é Deus. E Deus sabe o mal que muitas vezes se instala em nossos corações. Até quando fazemos coisas boas com más intenções. Deus conhece o nosso coração. Então, muito cuidado em ouvir a voz do coração, a não ser que esse coração já tenha sido transformado por Deus. Se você tem um novo coração, certamente esse coração está voltado para Deus, em fazer a vontade de Deus, aí você pode ouvir este coração. Mas se esse coração não tem Deus, muito cuidado, porque certamente a voz do teu coração vai te levar para longe de Deus, porque o teu coração não está reinando sobre ele o Senhor, mas talvez o teu egoísmo. Então, muitas vezes, o que senta no trono do nosso coração é o egoísmo. Nós queremos tudo para nós. E aí, não aceitamos o que Deus quer para a nossa vida. Não queremos deixar
as práticas do mundo. Preferimos viver as delícias deste mundo, esquecendo do banquete que Deus está preparando para nós. Então é necessário que nós confiemos primeiramente no Senhor, e esse Senhor irá transformar a nossa vida, para que o nosso coração deseje também aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Em segundo lugar, para ouvir a voz de Deus, para aprender a ouvir a voz de Deus, primeiro é preciso identificar a voz, segundo, é preciso seguir a voz. Lembro uma vez, lá na minha casa, a casa que eu morava em Fortaleza, faltou energia. E quando faltou energia, eu tinha um cachorrinho pequeno e o cachorro começou a latir. Os meninos dormiam num quarto diferente do nosso. E quando a festa, esses meninos, faltou energia, a minha filha foi e colocou o lençol por cima da cabeça, que ela tinha medo porque estava escuro, colocou o lençol por cima da cabeça e saiu andando para o meu quarto. O Davi, menor do que ela, quando se acordou porque o ventilador desligou e estava quente, olhou e viu. Davi gritou: ai, pai! Um susto grande. O cachorro começou a latir, meu irmão. E eu lá do meu quarto gritava: filho, eu estou aqui, meu filho, siga a minha voz. Irmão, imagina esse desespero na minha casa, né? Então eu gritando para o menino, ouvia a minha voz e via até onde eu estava. Estava tudo escuro, não tinha como enxergar nada. E então eles conseguiram chegar até mim. Com muito desespero, com muito atropelo, eles chegaram, né? Mas dar ouvidos, ouvir a voz do Senhor, aprender a seguir essa voz, é algo importante para nós. Porque não adianta, irmãos, você saber o que é certo e continuar fazendo errado. As coisas só vão mudar quando você começar a fazer as coisas diferente. Eu tenho que mudar o meu estilo de vida. A gente, às vezes, tem uma dificuldade para perder peso, não é verdade? Mas por que essa dificuldade? Porque a gente não quer mudar a rotina, não quer mudar o que come, não quer mudar a forma como a gente se exercita. Então a gente não quer mudar nosso dia a dia. A gente quer emagrecer, mas fazendo a mesma coisa. E não acontece. Não é assim que funciona. Eu quero ir para o céu, mas eu não caminho em direção a Deus. Eu não obedeço a Deus. Como é que eu vou chegar no céu? Se Jesus disse que Ele é o único caminho. Eu vou para o céu. Minha avó dizia, só se for o céu da boca do leão. A gente precisa, irmãos, entender o processo. Todo início é difícil. Todo começo de uma jornada é difícil. Porque é tudo diferente, é tudo novo. Então você vai ter que se adaptar. Mas depois que você está na rotina, aquilo se torna então suave, fácil de fazer. Lembra as primeiras vezes, talvez você não lembre mais, como foi aprender a escovar os dentes? Era difícil, não tinha controle. Lembro muitas vezes de pegar na mão dos meus filhos e ensinar, é assim, meu filho, é rodando assim, é varrendo para cima, para baixo. Tinha que ensinar. Hoje eles pegam, fazem, às vezes a menina foi tão ligeiro essa escovação. Não, é porque eu já aprendi, pai, eu já sei fazer. Então, nós precisamos aprender a andar com Deus, seguindo a sua voz. Verso 26 e 27 diz assim, 26 e 27 lá de João 10. Deixa eu voltar aqui ao texto. João capítulo 10. Mas vós não crerdes, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ouvir e seguir. Esse é o processo.
Não tem como fazer diferente. Ah, eu ouvi, mas eu estou seguindo aqui outro caminho. Não vai dar certo. Precisamos ouvir e seguir os parâmetros, os conselhos, as orientações de Deus. O exemplo que eu escolhi para mostrar a vocês desse processo é o exemplo de Moisés. Nós não vamos ler o texto, mas o texto está aí, você pode ler depois. Só marque aí, guarde. Êxodo 3, de 1 a 15. Eu vou citar algumas partes do texto e vocês vão entender, certo? É só para a gente ganhar tempo aqui. Em Êxodo, encontramos então Moisés, está no deserto, pastoreando ovelhas. Existe todo um enredo, toda uma história de Moisés. Moisés era filho do povo hebreu, que estava cativo no Egito. Faraó havia decretado uma lei que todas as crianças deveriam ser exterminadas. As parteiras deviam matar os meninos que nascessem. Por quê? O rei estava preocupado que a nação hebreia estava crescendo muito. E logo eles iam formar um exército e poderiam vir contra o Egito. Então a preocupação deles era essa. Então, como os hebreus tinham muitos filhos, ele começou a querer criar um sistema aí de eliminar os homens, matar os homens. Ele chamou as parteiras e disse: olha, sempre que nascer um homem dos hebreus, vocês matem na hora que a criança sair do ventre. E aí, quando Moisés estava para nascer, as parteiras não fizeram isso. A mãe olhou aquela criança bela, linda, disse: meu filho, eu vou cuidar de você. Escondeu aquele menino durante alguns dias. Mas não tinha como esconder uma criança por muito tempo. A criança faz barulho, a criança chora. E então ela decidiu, em um plano, digamos, divino, colocar aquela criança num cesto, botar no rio, empurrar, esperar que esse cesto chegasse perto da filha de Faraó. E assim aconteceu, colocaram ele num cestinho, lançaram no rio, a irmã Miriam foi acompanhando, e lá na frente estava a filha de Faraó se banhando, pediu às servas para pegar o cesto, quando então encontraram Moisés como criança. Moisés passou 40 anos no Egito, sendo criado como filho da filha de Faraó, achando que era alguém muito importante. 40 anos da vida. Com 40 anos, Moisés viu um egípcio açoitando um hebreu. Ele então atacou o egípcio e matou. Com isso, ele ficou com medo da repercussão do que iria acontecer e ele fugiu para o deserto. E aí no deserto, junto lá ele encontrou o seu sogro, dali veio a sua esposa, e ali ele passou mais 40 anos pastoreando ovelha, imaginando que ele não era nada. Eu perdi tudo que eu tinha. Eu tive tudo na vida e agora eu não tenho nada. Foi ser pastor de ovelhas. Estava no deserto cuidando de ovelhas. Quando de repente ele viu uma planta chamada sarça, como fosse uma planta dessa. E ela ardia em fogo, mas não se queimava. E ele viu aquilo estranho, diferente. Ele se aproximou e chegando lá, ele ouviu uma voz: pare, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisas é santa. E ali Deus falou com Moisés através daquela sarça ardente. Então Moisés tirou a sandália dos pés e ouviu todo o recado de Deus. Deus disse para ele que iria enviá-lo ao Egito para ele libertar o povo da escravidão. O povo já estava lá há 400 anos. E Moisés foi libertar esse povo. Moisés então diz: mas Senhor, eu vou me levantar contra Faraó?
Eu não sou nada. Quem sou eu? E quando eu chegar lá e disser que ele tem que libertar o povo, eu vou dizer quem foi que me mandou. E aí Deus disse a ele: o eu sou te mandou, o Todo-Poderoso te mandou. É isso que tu vai dizer a eles. E Moisés foi lá, disse a Faraó, ele endureceu o coração porque era plano de Deus. Deus lançou 10 pragas no Egito e então Faraó libertou o povo. Mas enquanto o povo estava para ser liberto, se viu de frente a um mar, chamado Mar Vermelho. E de frente a esse mar, não tinham para onde ir. E quando olharam para trás, lá vinha Faraó junto com seus cavaleiros e soldados para matar todo o povo, dizimar toda aquela nação. Mais de 6.000 pessoas. De repente, Deus disse a Moisés: Moisés, atravessa este mar. Põe o cajado na frente e atravessa esse mar. Moisés, confiando na palavra de Deus, seguiu a palavra de Deus e atravessou aquele mar e o mar se abriu. E aquele povo, mais de 6.000 pessoas, passaram a pé enxuto naquele mar. Quando o povo passou, Faraó vinha atrás com seus cavalos e cavaleiros, o mar se fecha e todos morreram afogados. Somente o povo de Deus escapou. Mas Deus tinha um plano. Deus queria salvar aquele povo. Mas antes de salvá-los, eles precisavam aprender a ouvir a voz de Deus. E houve um processo. Eles tinham uma caminhada de 40 dias para chegar à cidade prometida, Canaã. Então, durante esse percurso, o povo não dava ouvidos ao que Moisés dizia. Enquanto Moisés subiu ao monte Sinai para receber as tábuas da lei, o povo começou a fazer ídolos, construir um bezerro de ouro e passar a adorar esse bezerro. Moisés, ao descer daquele lugar, viu aquela triste realidade. O povo tiraram o foco de Deus, ao invés de adorar o Criador, estava adorando a criatura. Naquele momento irado, ele quebra as tábuas. Deus então dá outra tábua a ele, e ele passa a ensinar esse povo a palavra de Deus. Isso leva 40 anos. Então o processo de vida de Moisés foi 40 anos no Egito, como filho da filha de Faraó, 40 anos no deserto, como um pastor de ovelhas, e 40 anos levando o povo de Deus e entendendo que Deus é tudo. Ele achava que era alguma coisa quando era filho da filha de Faraó. Quando ele fugiu para o deserto com medo de morrer, ele entendeu que ele não era nada. E quando Deus o chama e o conduz naquela caminhada no deserto de 40 anos, ele entendeu que Deus é tudo. Obedeceu à voz de Deus, seguiu a voz de Deus, e Deus conduziu aquele povo até a terra prometida. Infelizmente, Moisés não entrou na terra, porque desobedeceu à voz de Deus. Deus disse que ele falasse à pedra na segunda vez, e ele bateu na pedra. Aquela pedra simbolizava Cristo. E quando ele bateu em Cristo, ele perdeu o direito de entrar na terra. Ele subiu em cima do monte, ele viu a terra, mas ele não pôde entrar nela. Deus é fiel, irmãos. Deus é amor, mas também é justiça. Uma coisa tão boba dessa, mas tinha um significado. Tinha um valor agregado àquela pedra. Simbolizava o cuidado de Deus. Simbolizava a fonte da vida, que é Jesus. E ele precisava obedecer cabalmente, ao pé da letra. Sendo assim, Moisés precisou converter a direção da sua vida. Então, para seguir a voz de Deus, nós precisamos também converter a direção da nossa vida. O que é converter? Mudar de direção. Eu estou indo para esse caminho, vivendo o mundo, fazendo tudo que o mundo faz. Eu me encontro com Cristo. Eu faço uma mudança de direção. Eu deixo de andar para o mundo e passo a andar agora para Deus. Eu abandono as práticas do mundo e passo a viver agora para a glória de Deus. Isso é converter.
mudar a direção da vida. E eu preciso então estar caminhando no novo trajeto, deixando as coisas que ficaram para trás e seguindo para o alvo, seguindo em direção à soberana vocação de Deus. Mas há alguns cuidados que precisamos ter nessa caminhada. Muito cuidado com os atalhos da vida. Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Quantas pessoas, irmãos, que a gente vai falar da palavra de Deus para elas, e elas dizem assim: não, mas eu já tenho a minha religião. Irmão, religião não salva. Religião nenhuma salva. A palavra religião, ela vem do latim, religare. O propósito da palavra, o sentido da palavra é religar. É uma tentativa humana de ligar o homem a Deus. Mas qual é a única ligação que nós temos a Deus? É através de Jesus. Então só Jesus pode nos ligar a Deus. Nenhuma outra religião pode. A religião é uma tentativa humana de fazer isso. E o homem não pode fazer nada, porque ele é pecador, está manchado, está completamente perdido. Como é que um cego pode guiar outro cego? Não tem como. Então, cuidado com os atalhos da vida. Siga o único caminho que leva para o céu, que é Jesus. E por fim, é preciso confiar na sua voz. Você tem confiado na voz de Deus? Deus tem falado ao seu coração todos os dias. Todos os dias, você liga o rádio, está lá um pastor falando, você escuta um versículo, você abre a Bíblia, lê um texto, você escuta na rua, você vê na traseira de um caminhão um versículo da Bíblia, você passa, está escrito numa parede. Todos os dias Deus está falando com a gente, de várias formas, de várias maneiras. Mas será que nós estamos dando ouvidos, confiando nesta voz? Você tem confiado na voz de Deus? Conta-se uma história, que certa vez uma criança, ela subiu uma árvore muito alta, e estando lá em cima dessa árvore, ela não conseguiu descer, ela ficou com medo de descer da árvore, e começou a gritar e chorar, e muitas pessoas começaram a aglomerar ao redor daquela árvore, e as pessoas diziam: desce, pula, que a gente te segura, e a criança se agarrava mais e mais no galho daquela árvore, quando de repente chega um cidadão, um homem, levanta só os braços, e aquela criança, sem pestanejar, se joga. E todo mundo ficou abismado. Já fazia tempo que a gente gritava, mandava ele se soltar. O que foi que você fez? Por que ele se jogou? E o homem disse: porque eu sou o pai dele. Em mim ele confia. E essa é a confiança que a gente precisa ter em Deus. A confiança de um pai. Deus é o nosso pai. Se ele realmente é o nosso pai, tudo o que ele tem nos ensinado é para o nosso bem. É para o nosso aperfeiçoamento, é para o nosso crescimento, é para a nossa edificação. Quem é o pai que o filho pede um pão e ele dá uma cobra para o filho? Ou dá uma pedra para o filho? Ninguém. Nenhum pai é capaz de fazer isso. Se nós que somos maus damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então essa visão, irmãos, que nós precisamos ter sobre a voz de Deus, sobre quando Deus fala conosco. E aí a história que nós temos aqui para refletir é a história de Jó, também bastante conhecida. Jó, vamos abrir lá Jó, capítulo 1. Jó fica antes de Salmos, capítulo 1, verso 13 a 22.
Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto deles. De repente deu sobre eles os sabeus, e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Estava este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram, e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estavam teus filhos e tua filha comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos daquela casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então a vida de Jó, irmãos, é uma história muito interessante. Deus disse que o diabo foi por uma passagem aos céus e encontrou-se com Deus, e Deus perguntou sobre Jó, se ele tinha visto Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus. O Satanás então disse para Deus: ele é assim porque tu dá tudo na mão dele, ele tem tudo, por isso que ele é bom, tira tudo que ele tem. E então Deus permite que Satanás tire tudo que Jó tem, menos a sua vida. E então Satanás tira a família de Jó, seus filhos, tira os seus animais, os seus servos, a sua saúde. Jó se viu completamente enfermo, cheio de feridas, se coçando com um caco de telha, um pedaço de barro. E ele fazia isso para tentar aliviar as dores. Mas, no entanto, Jó não negou o nome do Senhor. Jó confiou no Senhor. E a maior lição de confiança de Jó são essas palavras ditas por ele: Deus me deu e Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, tudo que nós temos vem de Deus. Jó reconheceu isso. E esse reconhecimento mostra a confiança que ele tinha em Deus. Se Deus me deu uma vez, Deus pode me dar outras vezes. Precisamos entender, irmãos, que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Deus tem derramado bênçãos, diferentes formas, em diferentes proporções, a cada um de nós. E como lidamos com estas bênçãos? Tem gente, irmão, que vive uma dificuldade grande, mas é fiel ao Senhor ali, no pé de Deus todo o tempo. E tem gente que tem grande abundância e não dá nenhuma atenção a Deus. E aí a pergunta é: se aquele que sofre tivesse em abundância, ele continuaria sendo fiel ao Senhor? Devemos entender, irmãos, que Deus nos dá a porção que a gente é capaz de cuidar. Ele reconhece a nossa capacidade. Naquela parábola dos talentos a gente vê isso. Ele deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro. Ele sabe da nossa capacidade. E dentro da capacidade que nós temos, Deus espera que a gente multiplique, que a gente use aquilo que Deus nos deu para a glória do seu nome, para a edificação da nossa vida e da vida de outros.
Então, confiar em Deus é ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, seja os momentos bons, sejam os momentos difíceis. Em tudo, dai graças. Jó aprendeu que para confiar na voz de Deus, precisamos nos submeter à sua vontade. Jó se submeteu à vontade de Deus, aceitando que aquilo vinha do Senhor. E além disso, Jó perseverou em fidelidade. Mesmo perdendo tudo que tinha, Jó não negou o nome do Senhor. A sua fidelidade a Deus permaneceu. E é isso que nós precisamos aprender como lição, de confiar em Deus. Confiar na voz do Senhor. Confiar naquilo que Deus tem preparado para nós. Sejam momentos bons, sejam momentos difíceis. Um cuidado que nós precisamos ter. Muito cuidado, onde você põe a sua confiança. No que você tem acreditado. Tem muita gente que acredita no poder. Muita gente acredita no dinheiro, muita gente acredita nos amigos. A gente coloca confiança em tantas coisas. Não, enquanto eu tiver dinheiro, não vai me faltar nada. Só basta um governo mudar, há um desequilíbrio aí no sistema financeiro, e aquilo que você tinha que achava que era de grande valor, perdeu o valor. E aí? Onde está o teu poder? Eu confio nos meus amigos, eles não vão me falhar. É melhor ter amigo na praça do que dinheiro no banco. E esses amigos, quando você chegar na hora difícil, será que vão lembrar de você? Quantas vezes os amigos estão ali conosco, enquanto podem usufruir alguma coisa que a gente tem a oferecer. A partir do momento que a gente não tem mais nada a oferecer, os amigos, somem, desaparecem. Quando a gente passa uma necessidade, uma dificuldade, quando a gente se distancia, aí que a gente reconhece quem são os nossos amigos. Aqueles que lembram de nós, aqueles que vão atrás, querendo saber como é que a gente está. Esses são os amigos, que ficam felizes com a nossa mudança, com a nossa transformação. Agora eu sou crente, agora eu estou servindo ao Senhor. Rapaz, fiquei feliz por você. Eu ainda não sou crente, mas eu reconheço que esse aí é um bom caminho. Esse aí é um amigo. Mas a pessoa que vai te dizer, tu é louco, mano, está perdendo teu tempo, vai ser roubado lá pelo pastor. Esse aí não é amigo. Esse aí quer te tirar do caminho de Deus. Tome cuidado. Então, cuidado onde você põe a sua confiança. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A nossa confiança, irmãos, deve ser acima de tudo em Deus. Confiar em Deus, colocar nossa vida nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Essa é a promessa de Deus. Jó confiou, Jó acreditou, Jó permaneceu fiel. Sabe qual foi o resultado disso? Jó 42:5. Lá, a partir do verso 42, é dito que Jó recebeu em dobro tudo que ele havia perdido. Até os filhos que havia morrido, Jó teve novos filhos e diz que não houve mulher mais bonita do que as filhas de Jó. E aí Jó termina a sua vida com esta frase: eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos lhe veem. Ele conseguiu enxergar Deus. Essa confiança de ouvir a voz de Deus e acreditar nos projetos de Deus, fez com que Jó contemplasse a grandeza de Deus, que tudo que havia se perdido, os amigos que chegavam para Jó e diziam, tu está em pecado, tu por acaso desejou uma moça, é por isso que tu está assim, tu perdeu tudo, porque tu fez alguma coisa errada. Os amigos começaram a acusar Jó, e Jó reconhecia que foi Deus que permitiu que aquilo acontecesse, e o Deus que permitiu aquilo acontecer, ia mudar essa realidade, e mudou, dando a Jó muito mais do que ele tinha, e muito mais do que ele merecia.
E assim é o nosso Deus. Ele nos dá não só o que nós precisamos, mas dá muito mais do que nós pedimos e esperamos. Concluindo então, é preciso desenvolver ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus em meio a tanto barulho que o mundo faz. Hoje, temos o privilégio de termos a palavra de Deus em nossas mãos e, consequentemente, podemos ouvi-lo sempre que buscá-lo. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembre-se que Deus está muito mais perto do que você imagina e sempre pronto para te ouvir e falar contigo. Escute a voz de Deus. Hebreus 1, do 1 ao 2. Havendo Deus, outrora, em outro momento, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus falou aos homens e fala de muitas maneiras, de muitas formas. Mas nos últimos dias, Deus escolheu falar através do Filho. Jesus veio ao mundo para revelar o amor de Deus a nós. Hoje nós temos a revelação de Deus, a sua palavra em nossas mãos. Nós podemos ouvir Deus falar conosco através dessa palavra. Não despreze essa palavra, irmão. Medita nela dia e noite, para que você possa realmente viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida perfeita. Que assim Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar nesse momento. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, louvado seja o teu santo nome. Agradecidos estamos, ó Pai, pelo teu grande amor, por nos revelar a tua vontade através da tua palavra, através do teu próprio Filho. E temos, ó Pai, esta palavra em mãos, que possamos, ó Pai, dar atenção, agora uma atenção realmente, não só de ouvir falar, mas de ter uma relação íntima com o Senhor, de te conhecer face a face, de podermos, ó Pai, ter uma relação íntima contigo. Eu sei, ó Pai, que muitas coisas nos impedem de ouvir a tua voz. Às vezes a voz do nosso coração fala mais alto, às vezes a voz do mundo fala mais alto, mas precisamos fazer calar todas as vozes, para que então a tua voz ressoe de forma agradável e bem audível, para que então possamos confessar o teu nome, recebê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Eu peço que a igreja continue em oração, e nesta noite, você que ouviu esta mensagem, tem reconhecido a voz de Deus, que Deus através dessa palavra falou ao seu coração. Hoje Ele te chama, vem filho, eu quero cuidar de ti, eu quero te colocar nos meus braços, eu quero te proteger de todo o mal. Se alguém essa noite gostaria de entregar sua vida a Jesus, responder a Jesus, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Se você deseja ser um servo de Deus, nesse momento, tome uma atitude, levante a sua mão, para que eu possa orar por você. Alguém essa noite gostaria de confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo que você precisa de Deus? Qualquer pessoa que queira, só levantar a mão, eu estaria orando por você. Se você que está assistindo essa live, esse vídeo na internet, você também pode fazer essa confissão de fé. Basta fazer um comentário na mensagem e eu entrarei em contato com você. Estarei orando e intercedendo por você em oração. Ó Pai querido, em tuas mãos entregamos as nossas vidas, confessando o teu nome, confessando, ó Pai, que só Jesus Cristo é o Senhor, e que nós possamos, ó Pai, viver
a plenitude da vida eterna que nos foi concedida, já aqui neste mundo. Que nós tenhamos, ó Pai, a plena consciência de viver uma vida que te agrada, de ter os nossos ouvidos bem atentos à Tua voz, e não venhamos jamais nos afastar desse chamado, desse compromisso, desta missão, que é viver para o louvor da Tua glória. Assim nós te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus.